Eu sou o Dr. Guilherme Fattori e bem-vindo ao Café com Posicionamento. Boa, meu caro. Muito obrigado por ter vindo. E, Fattori, me diz uma coisa. Primeiro, para você se apresentar para as pessoas, o que você faz e por que você escolheu a sua vocação? Boa. Eu escolhi essa vocação de ajudar hoje médicos a construírem seu modelo de negócio para, de fato, contribuir em servir melhor a população como um todo, lá, a Dona Maria, o seu Francisco, as pessoas lá embaixo que às vezes precisam do médico, mas não tem esse médico a seus serviços por conta de esse médico não ter um modelo de negócio, não saber se posicionar, não saber construir negócios de uma maneira mais sofisticada. Ele sabe atender, ser médico, mas ele não sabe, muitas vezes, levar a sua solução para cada vez mais pessoas. E aí eu preciso entrar para sofisticar esse processo dele. E por que eu posso fazer isso? Porque eu também sou profissional da saúde, sou fisioterapeuta de formação, e lá atrás, em 2011, quando eu me formo, eu me deparo com essa mesma realidade. 2011. 2011. Tá. Quando eu me formo, eu deparo com essa realidade onde eu sou um profissional da saúde, modéstia à parte bom, sempre fui meio CDF, sempre fui bastante estudioso nesse sentido, e eu me deparo com uma realidade onde eu quero ajudar as pessoas, mas cadê essas pessoas? As pessoas não estão no meu consultório. Eu preciso entender como que eu faço para atrair essas pessoas, como que eu faço para fazer essas pessoas se tornarem, chegarem até mim. E aí eu começo a estudar marketing, estudar vendas, estudar processos de gestão, processos de liderança, começo a estudar negócios, que eu não aprendi na faculdade. Só que isso foi em 2011, então não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha consultorias, mentorias, não existia nada disso. Então eu precisei me fundamentar muito nos princípios mesmo da publicidade, do marketing, da vendas. Então fiz cursos com empresários, com advogados, com pessoas que já tinham, vamos dizer assim, uma maturidade maior em negócios. Primeiramente, João, não para ajudar ninguém, tá? Para ajudar eu mesmo. Claro. De uma forma bem egoísta, assim mesmo. A ideia era, cara, preciso montar minha agenda de pacientes, né? Eu estudei tanto e queria atender, né? Fazer diferença na vida das pessoas. E aí eu comecei a desenvolver esses trabalhos para mim. Muito teste, muito erro aqui, acerta aqui. E naquele momento a dificuldade que eu tinha era de entender qual era o método correto ou a técnica certa, e aí eu descobri que não existe método certo ou ferramenta correta. Existem princípios que você usa ele dependendo das suas características. Se eu estou em São Paulo, eu tenho uma característica. Se eu estou no interior, eu tenho outra característica. Se eu tenho um público X, é uma característica. Então, não existe uma metodologia, mas só. Existem princípios dentro daquela metodologia que você vai aplicar. E aí não foi do dia para a noite, levou 3 anos, eu montei a minha agenda de pacientes. Eu gosto de frisar bem essa parte, João, deixar bem claro essa parte que levou 3 anos para mim poder montar a minha agenda, porque existe muita falácia hoje em dia na internet, né, sobre, cara, vai ser fácil, vai ser rápido. Exatamente. Então, eu gosto de deixar muito claro isso para as pessoas. Eu, que sou professor de mais de 1.200 clínicas hoje, aí, eu levei 3 anos. Então, pode ser que muitas pessoas vão levar algum tempo também para desenvolver esse modelo de negócio, e está tudo bem. Claro. E está tudo bem. Aí, quando eu desenvolvo esse meu modelo de negócio, a minha agenda cresce. Em 2014, eu estou com a agenda cheia, fila de espera, gente querendo contato e eu não tenho como atender mais pessoas. Eu já tinha um ticket alto na minha cidade. Em média, um fisioterapeuta na minha cidade cobrava R$50, eu cobrava 200. Tu morava onde? Tinha no interior de São Paulo, uma cidade que chama Itatiba. Tá. Então, isso mudou muitas vezes, né? Já tive algumas mudanças, assim, por ter uma família mais simples. Então, às vezes, precisava mudar para a casa da avó, para um bairro mais simples, para um outro bairro. Precisava ir quando a família ia, né, como dizem. Né? E aí comecei a desenvolver esse trabalho trazendo outras pessoas para trabalhar comigo. E assim eu trouxe a Bruna, depois eu trouxe a Andressa, depois eu trouxe a Cara, depois eu trouxe a Larissa. E aí mais 5 anos se passaram. Em 2019 eu tinha uma equipe onde nós fazíamos 125 atendimentos particulares por semana. Então toda semana 125 novos pacientes particulares chegavam ali. Para quem entende isso de clínica, você ter 125 pacientes particulares novos toda semana numa cidade de 100 mil habitantes é muita coisa. Para São Paulo, tem clínicas que não têm 125 pacientes novos por semana. E aí as pessoas começaram a me perguntar, Guilherme, o que você está fazendo aí? Porque, cara, você está crescendo, né? E aí eu comecei a fazer um café com uma pessoa, um almoço com outro. Comecei aos pouquinhos, João, levar esse meu aprendizado, essa minha expertise para outras pessoas. Até que chegou um momento que uma pessoa me virou e falou, Guilherme, cara, o que você me falou lá uma vez foi muito bom, cara, mas será que você poderia me ajudar mais um pouquinho? Será que você poderia me dar um próximo passo agora aqui, treinar minha secretária, tal? E eu virei e falei, pô, posso, mas se eu te ajudar aqui, eu não vou estar ajudando a minha empresa.
então eu vou ter que te cobrar por isso. Mas na época nem chamava isso de consultoria, nada, chamava isso pensando realmente no meu tempo, no meu retorno sobre o investimento ali. E ele falou, tá bom, quanto você cobraria? E eu lembro que eu falei, cobrou R$1.000. Ele falou, pô, tá bom, qual que é o seu Pix? E aí eu peguei e falei, opa. Mas isso muda tudo, né? Total. Quando você começa a encontrar essa... É a questão de que a pessoa tem um problema, tem uma solução, ela vai pagar por aquela solução. Total. E que para mim era muito fácil entregar. Por quê? Porque eu já passei pelaquela jornada, eu passei por aquele processo onde aquele médico estava passando. Sim. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho. Então, comecei cobrando R$1.000, comecei ajudando um, começando ajudando o outro, daqui a pouco cobrava 5.000 e ajudava um, ajudando o outro, daqui a pouco começou 15, 20 mil, comecei a ajudar outras pessoas e eu fui sofisticando meus processos até chegar em 2025 aqui. Hoje eu tenho 318 clientes pelo Brasil inteiro e, cara, um prazer ajudar cada um desses médicos, principalmente entendendo que quando eu ajudo esse médico, eu estou ajudando a Dona Maria e o seu Francisco lá na ponta. Porque eles têm um médico muito bom que está à disposição deles, que antes estava escondido embaixo da mesa, estava escondido dentro do consultório, e agora, por conta de um modelo de negócio robusto, eles conseguem ter acesso. Tá, então 300 clientes, mais ou menos isso no Brasil, né? 318 hoje. 318 hoje. E como que você criou, como que você estabeleceu essa entrega? Né? Porque primeiro, então, você aplicou em você, e aí você começou a ter essas mudanças e transformações nos resultados. Aí hoje eles te procuram para justamente você aplicar algo semelhante, mais aprimorado. Eu acredito que vai passando o tempo, você vai, né, expandindo. Como é que funciona? Eu entendo que muitos hoje não precisam de algo muito técnico, eles precisam de direcionamento. Tá, tu falou dessa questão dos princípios, né? Isso. Então, muitas vezes, tem 4 grandes princípios que eu enxergo dentro de um modelo de negócio. Tá. Marketing, para atrair pessoas, trabalhar toda aquela apresentação visual externa. O processo de vendas, que já começa um processo, a relação entre o externo e o interno. A gestão, que aí é mais interno, que não só financeira, mas gestão de pessoas, gestão de tempo, que isso também é importante. E os processos de liderança, que é você também trabalhar o seu CPF para o seu CNPJ ficar mais forte. Então, eu entendo que esses 4 pilares definem, vamos dizer, o modelo de negócio. Marketing, vendas, gestão e liderança. Tá. Então, quando você trabalha esses 4 pilares, você vai ter um resultado. Só que tem pessoas que estão com um processo de atração, ali, um processo de marketing bem desenvolvido. Só que o processo de vendas não. Entendi. Quando o processo de vendas está legal, mas a gestão não está. Eles chamam a atenção, mas eles não monetizam. Exato. E tem quem monetiza, mas... Então, desses 318, cada pessoa que chega para mim está em um desses 4 pilares. Então, às vezes a pessoa está precisando de mim, mas ela não está precisando do tráfego. O tráfego está funcionando bem, o marketing está funcionando bem, o posicionamento está legal. Então, eu preciso trabalhar a qualificação desses contatos que chegam para ser mais objetivos para esse médico, para essa pessoa. O que acontece muito com o médico hoje, João, e é um dos principais problemas da sociedade como relação ao médico, é que o médico aprendeu a fazer agenda cheia. Ele precisa ter volume, ele precisa atender muito e tudo mais. Isso é um modelo ultrapassado, um modelo antigo, que é ruim tanto para a pessoa que está sendo atendida por 20 minutos, quanto para o médico que tem que atender 50 pessoas e não consegue atender bem. Então, a gente desenvolve um processo de qualificação, onde a gente vai trabalhar tanto a favor do paciente quanto a favor do médico. De o médico atender quem ele tem que atender e também não atender quem ele não tem que atender. E está tudo bem. Eu falo que tem médicos e pacientes para todo mundo. Fica tranquilo. Hoje a gente tem mais de 500 mil médicos no mercado. Então, eu gosto de trabalhar todos esses processos. Então, cada pessoa que chega para mim vai trabalhar nos processos, entendeu? Entendi. Então, por isso que eu consigo ter todo esse número de pessoas, conseguiria ter até mais, baseado na necessidade da pessoa. Tem pessoas que chegam para mim que eu vou estar ajudando eles por 3 meses. Tem pessoas que chegam para mim que eu vou estar ajudando eles durante 2 anos. Então, depende da necessidade. E aí você falou desses 4 princípios, mas esses 4 princípios eles se aplicam em qualquer negócio, né? Perfeito. Por que você resolveu atender só os médicos? Tá. Primeiro que eu entendo que a área da saúde como um todo, dentro da área da saúde, a medicina está numa hierarquia tanto de história, de mais tempo, quanto do ponto de vista cultural com a sociedade. Então, ela está numa hierarquia acima das outras profissões. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu nem vou falar isso, fisioterapeuta de formação, e falar que a medicina está... É um entendimento do jogo, que faz totalmente sentido. Você entender quem veio primeiro, é um respeito, é um entendimento com relação à história mesmo. Então, eu entendo que ajudar de cima para baixo faz mais sentido. Hoje a gente tem muitos mais médicos, senadores, deputados. Agora entrou o novo presidente da CBF, ele é médico. Existem médicos em várias posições. Então, trabalhar com médicos e depois descentralizar isso para as outras áreas, na minha opinião, é muito mais fácil do que eu desenvolver esse movimento de modelo de negócio dentro de uma fisioterapia e depois subir isso para odonto, para enfermagem, para medicina, você entendeu? Então, eu entendo que quando o médico desenvolve esse modelo de negócio, ele sofistica o seu modelo de negócio, é mais fácil aplicar depois essa cadeia
para outras áreas. Eu atendo também dentista, tenho clientes fisioterapeutas, fonoaudiólogos, tenho outros clientes também que não necessariamente são médicos, mas eles acabam vindo por mim normalmente por indicação de um médico. Olha, eu trabalho com um médico e tal, e ele me falou que você me ajudou ele nessa clínica, queria que você ajudasse também. E aí eu acabo atendendo esse profissional por indicação desse médico, sabe? Perfeito. E como você falou, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, mas muda bastante em relação a essa questão da expertise, né? Acho que quanto mais você atende um público, mais especialista você se torna naquele público. E é evidente que tem certas coisas que só acontecem com o médico. Perfeito. Não vai acontecer com o advogado, Perfeito. com o dentista, enfim. Perfeito. Então isso é muito importante. Eu também acredito, Fattori, que quando a gente escolhe uma vocação, quando a gente define ela, ou quando você descobre ela, né, que acho que é o mais pertinente de se falar, porque não é necessariamente você escolhe, às vezes você escolhe, só que aquilo está sendo motivado por outras coisas, né, e nem tanto uma autodescoberta. O teu passado, vamos voltar um pouco, tá? Vamos voltar e vamos fazer não precisa ser cronológico, mas vamos voltar um pouco e identificar, por exemplo, na sua infância. Quais foram os pontos que aconteceram e que formaram quem você é hoje? Né? Quais foram as coisas que aconteceram que você pensa, nossa, isso me veio na cabeça, isso formou quem eu sou hoje e, de certa maneira, é uma das coisas que você traz hoje para o seu público. Porque posicionamento é sobre isso, né? Não é sobre você esconder o que você é. Não, você traz muito o que você é, só que, claro, você traz da forma correta. Muitas vezes a pessoa traz da forma errada, né? Ela não consegue, digamos, potencializar a mensagem dela, porque ela tenta trazer a verdade, só que ela é meio cabeça dura, ela não faz as coisas como deveriam ser feitas, né? Então, no teu caso, assim, qual que você acha que foi esse momento, né, que gerou quem você é hoje e você consegue observar os pontos, né, de mudança que aconteceram do passado para agora? Muito, muito fácil, inclusive, nesse sentido, porque se torna mais fácil, né? Se torna verdadeiro, como você falou. O posicionamento, se ele não for de fato o que você tem interno, fica pesado, fica difícil de você sustentar. Então, quando ele é verdadeiro, baseado no que você tem de valores pessoais construídos na sua história, fica mais fácil sustentar. Então, eu hoje tenho 2 princípios que para mim são inegociáveis. A gratidão. Então, eu entendo que a gente tem que ser grato, a gente tem que desenvolver essa gratidão como uma personalidade mesmo. Então, tem uma frase que eu amo, que eu falo que a gente sempre tem que ser grato, principalmente em tempos de abundância, generoso o tempo todo e fiel nos momentos difíceis. Claro. Esses são princípios ali que eu não consigo abrir mão. Essa questão da gratidão vem muito pouco por causa da minha infância, né? Sou filho do meio de 3, então eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E meus pais tiveram uma dificuldade no começo, porque minha mãe foi mãe muito cedo, com 22 anos, minha mãe já tinha os 3 filhos. Olha! E aí teve, obviamente, desafios ali. Tu é o Eu sou do meio. Tu é o do meio. Eu sou do meio. Tá. E aí tem os desafios, obviamente, de ter uma época, né? A gente está falando aí de alguns anos atrás, outro mundo, outra realidade, e uma mãe super jovem, um pai super jovem. Então, naquele primeiro momento, eu tinha... Não digo, nunca passei fome, graças a Deus, nunca tive nada nesse sentido, mas eu, durante muito tempo da minha vida, por exemplo, usei roupa doada. Eu lembro que as calças, quando eu pego minhas fotos até uns 5 anos de idade, minhas calças chegavam até a cintura. Que sabe quando você puxa a calça para cima? Para ela não cair, porque ela é grande, né? Mas é o que a gente tinha. Então, brincava, as pessoas brincavam às vezes comigo, falavam, ó, o calçudinho ali, né? Porque a calça era grande e tudo mais. Porque a calça era grande, ficava ali e tal. Então, eu sou muito grato por tudo que eu me trouxe até aqui, sabe? Eu acho que gratidão é uma coisa muito poderosa. Outra coisa também que é importante mencionar, que faz parte da minha história, também entende por que eu sou grato. A minha mãe, quando estava grávida de mim, ela teve rubéola, que é uma doença muito séria. Até hoje mas isso na época era muito séria. E quando minha mãe conversa com os médicos, entendendo que eu estava com rubéola, médicos falaram, mais de um, falaram para ela, olha, por conta da rubéola, seu filho vai nascer cego ou surdo. Não tem muito o que fazer. É uma sequela, faz parte. Infelizmente, não tem. A gente vai ter que esperar o nascimento para entender o que ele vai nascer de deficiência, se ele vai nascer cego ou surdo. E, graças a Deus, não teve nada disso. Então, eu sou muito grato a Deus, entendendo que realmente foi uma graça alcançada, foi um milagre, uma bênção ali. Então, eu gosto muito disso, né? Eu lembro muito da história do cantor, do Andrea Bocelli. O Andrea já também falou em muitas entrevistas isso, que quando... ele teve um problema parecido, a mãe dele teve um problema parecido com a minha mãe, e falaram para a mãe dele, aborta, que é melhor na época. E você imagina se tivesse abortado, não teria Andrea Bocelli no mundo? Sim. Você imagina que pecado para a existência da humanidade se ele não tivesse nascido? Então, eu sou muito grato a Deus nesse sentido. Então, esse fundamento da gratidão, para mim, é um princípio fundamental. Esse é o primeiro. Aí tu falou que são 2. O segundo é a da liderança baseada no serviço.
Tá. Liderar é servir. Liderar é servir. Para mim, esse é um princípio também inegociável. Liderar não é você simplesmente ajudar as pessoas para você estar no topo. É como que você consegue ajudar as pessoas a estar no topo com você, por exemplo. Eu gosto muito da filosofia que você está com um braço para cima, um braço para baixo o tempo inteiro. Então, você tem pessoas tirando você para cima e você está levando outras pessoas juntas. Perfeito. Então, essa para mim é um ponto. E o da gratidão faz muito sentido por essa questão que aconteceu com a sua mãe e que é interessante porque você veio para fazer que os médicos também sejam mais vistos e mais escutados. Mas e o do servir? Da onde que veio isso? Né? Como que você começou a trazer, digamos, para a tua personalidade esse aspecto? A liderança, para mim, sempre foi uma coisa muito natural. Inclusive, deixa eu fazer um elogio público aqui, porque nós tivemos um encontro do MPI, né, a minha imersão, e você estava lá e você mostrou isso aqui na prática. Porque você estava lá servindo e você estava liderando, isso sem a gente falar nada. Né? Sem a gente te pedir nada, você estava ali a serviço. Então isso foi mostrado na prática. Não é balela, não é só palavrinha solta, não. Você traz isso na tua vida. É princípio, como eu falo. O princípio não é imutável. Isso para mim é negociável. Tem coisas que são negociáveis. Então a gratidão e a liderança por servir é realmente um princípio para mim muito poderoso. Tanto é que as pessoas que trabalham comigo também, eu deixo muito claro isso. Tá? Mas eu trago esse princípio da liderança por servir. Liderança para mim sempre foi uma coisa natural. Eu sempre consegui lidar muito bem com gestão de pessoas, sempre foi uma coisa natural para mim do meu ser, assim, da minha personalidade. Mas eu sempre fui, sei lá, presidente do clube ecológico na escola, presidente do Grêmio Recreativo, na época que eu participava do grupo de jovens da igreja, a gente fazia os encontros de jovens, eu era coordenador do grupo de jovens, então eu sempre tive essa facilidade de gerir as pessoas, essa gestão de pessoas. Mas eu lembro, na minha infância mesmo, vou chutar, sei lá, tinha uns 7, 8 anos, eu jogava de goleiro num time de futebol. E eu tinha um reserva, né? Eu era o capitão do time, era líder, era o capitão do time, o goleiro. E eu tinha um menino que jogava comigo, que era o Bruno, que ele era mais pequenininho. E aí, por ser pequenininho, goleiro, aí muitas vezes o técnico deixava ele no banco. E todo jogo que acontecia ali, eu sempre torcia pra gente ganhar de 1, 2, 3-0 muito rápido. Eu tentava dar o meu melhor ali, porque eu queria que o Bruno entrasse. Sim. Então eu sempre pedia pro técnico, falava: professor, tá na hora do Bruno entrar. Ele, peraí, que o jogo não tá tão fácil ainda. Não é pro Bruno o jogo não tá fácil, é que ele também tem que jogar, ele também tem que estar aqui, né? Pô, essa experiência de estar aqui jogando, ele veio, treinou igual a gente, colocou o uniforme, deixa ele jogar, né? Então eu sempre briguei para que o Bruno jogasse tanto quanto eu. Mesmo, sei lá, se ele era melhor ou pior e tal, mas eu queria que ele também estivesse ali junto comigo, sabe? Pra mim não era, ganhei de 3-0 o jogo, mas o Bruno jogou, pra mim não era vitória. Entendi. Sabe? Eu queria trazer ele para jogar com a gente. Então, naquele momento da minha vida foi que eu tive esse estalo de entendimento que eu tinha uma liderança, mas era baseado no outro. Entendi. Então, esse para mim foi uma chave que virou. Naquele momento da minha infância ali, eu percebi isso. E quando você tem um médico que te busca, você também ativa essa liderança nele? É um princípio meu que eu, como eu falo, não só tento desenvolver com os meus clientes, mas é um motivo de exclusão para não ter clientes. Então, infelizmente, como você e todo mundo, João, a gente tem propostas que financeiramente são bacanas. Então, tem médicos que às vezes me procuram e me falam: cara, eu queria contratar você, fiquei sabendo que seu trabalho é muito bom e tudo mais. E aí eu vou fazer uma entrevista, uma reunião com essa pessoa para entender um pouquinho mais o modelo de negócio dela. E quando eu sinto algumas coisas com relação a que a pessoa não está tão interessada em servir as pessoas, em melhorar a vida das pessoas, mas ela está interessada em outros ganhos financeiros a custo de qualquer coisa, esse cliente eu não quero. Aí, infelizmente, eu estou fora, eu acabo atuando isso. Então, para mim, a medicina, o médico tem que ganhar muito bem, até para poder fazer os cursos que ele precisa, ter os equipamentos que ele precisa, gerar toda a estrutura que o paciente merece ter ele também, mas não é dinheiro a todo custo. E se eu percebo que o médico tem mais esse senso de dinheiro do que de vocação, aí eu tô fora. O bom profissional, ele pode escolher o cliente dele, né? Ele pode escolher e, de fato, eu sou da mesma filosofia, né? Eu acredito que as pessoas que têm pouca substância, que fica ali na superfície, que quer por motivos torpes, não faz sentido a gente potencializar, porque, digamos assim, nós temos um poder na nossa mão, né? No meu caso, é muito em relação a essa questão de comunicação, né? No teu caso, você também tem essa questão de comunicação, mas você tem muito forte essa questão de gestão, né? Acredito muito sobre vendas. E é um poder. É um poder que a gente tem que compartilhar com as pessoas certas, né? E não simplesmente abrir para qualquer um, porque tem pessoas que vão utilizar isso para o mal, né? É o barulho dos maus, né? E me diz uma coisa, me fala sobre essa tua frase que tu tem tatuado. Sabe que
Eu tenho uma tatuagem aqui, né? Já viu minha tatuagem? Já. Eu tenho essa tatuagem aqui e eu tenho uma tatuagem aqui atrás. Só que essas tatuagens não têm significado nenhum. As pessoas perguntam por que tu tatuou uma árvore aqui. Cara, eu era novo, eu tenho 17 anos, eu tava bêbado, eu acho. Então, vou cortar isso aí. Todo mundo tem... Eu penso que todo mundo tem um momento de rebeldia na vida, Sim, vamos dizer. Né? verdade. Tem um momento ali da vontade de experimentar algumas coisas. Umas pessoas viagens, outras coisas infelizmente ilícitas, outras tatuagem. Então, essa tatuagem que eu fiz num momento de rebeldia do bem. No que sentido? Eu comemorei meu primeiro resultado no digital. Olha. Então, quando eu tive um resultado bacana no digital, eu peguei esse entendimento de que, então, eu, sei lá, saí de uma família simples, como muitas pessoas, consegui desenvolver uma educação básica, sempre estudei em escola pública a vida inteira, aí eu fui para a faculdade, aí eu me formei, né, dentro da área da saúde, aí eu montei a minha equipe, nós atendíamos em 2 clínicas diferentes, nós tivemos um destaque ali, e aí comecei a ajudar outras pessoas através do digital, no digital eu comecei a ter resultado, naquele momento eu tive essa sacada, falei, olha, quando eu penso que eu cheguei no meu limite, eu descubro que eu tenho forças de ir além. Essa frase originalmente é do Ayrton Senna, tá? Que é uma referência que eu tenho também, que eu gosto bastante. Perfeito. Mas essa frase originalmente é dele, mas o princípio é esse, que você sempre dá para ir além, sempre tem coisas para ir além. Excelente. Você acredita que o médico, vamos voltar aqui para o médico, né? Qual que é o maior problema, o maior desafio do médico atualmente? Você vai entender por que eu fiz essa pergunta. Eu vou chegar num lugar que eu acho que vai fazer sentido. Tá. O mundo não é estático. Vamos começar por essa resposta. Tá? O mundo não é estático. E ao mesmo tempo que o mundo não é estático, a medicina não é estática. Sim. Então, há pouco tempo atrás, o médico fazia uma operação, ele pegava um bisturi, literalmente uma faca, ele abria o paciente ali e fazia a cirurgia. Tá. Passou um tempo, ele pegou um bisturi elétrico, que já se estourava conforme ia abrir, e aí, consequentemente, ele fazia a cirurgia. Hoje, muitas áreas utilizam robôs para fazer cirurgia. O médico senta numa cadeirinha e tudo mais. Isso é só um exemplo de como a medicina não é estática. Mas a medicina não é estática somente na parte operacional dela, é também nos bastidores. Então, até pouco tempo atrás, o médico ele tinha uma sala, ele tinha uma secretária e ele tinha o atendimento dele. Hoje em dia, uma secretária não dá conta de fazer tudo que o médico precisa. Não dá conta de atender o paciente, não dá conta de fazer as guias, de fazer liberação para o hospital, de fazer o controle do tráfego, de fazer o controle do administrativo, do financeiro, e mesmo assim atender a pessoa. Então, a sofisticação do mundo, a sofisticação da medicina está precisando de um entendimento maior do médico sobre um modelo de negócio mais sofisticado. Se ele for um médico de simplesmente, vou colocar minha plaquinha aqui, esperar as pessoas vir, não vai dar certo. Porque a gente tem, como eu falei, mais de 500 mil de médicos no mercado hoje. A gente tem uma oferta, aquela oferta e demanda, né? Oferta e procura e tal. A gente tem uma oferta de profissional nunca antes vista na história do Brasil. Então, e está crescendo cada vez mais. Virou um grande comércio. Né? É verdade. O curso de medicina virou um grande comércio. Eu vi um vídeo onde... no TikTok, eu acho. E aí aparece um professor perguntando, já viu esse vídeo? Vou te mandar, que tu pode utilizar isso aí. E aí ele pergunta numa sala, quem aqui vai fazer engenharia? Aí tem 60 pessoas, aí um levanta a mão. Quem aqui vai fazer direito? Aí 2 pessoas levantam a mão. Quem aqui vai fazer não sei o quê? Aí uma. Aí, quem aqui? Aí ninguém levanta. Quem aqui vai fazer medicina? Todo mundo levanta. Eu acho que umas 55 pessoas levantaram a mão. Mas é um processo, acho que é um processo. Se nós pararmos para analisar, por exemplo, na minha família, acho que na família de todo mundo é assim, os meus avós, eles malemar sabiam ler e escrever, eles tinham uma alfabetização ali até o 4º ano. Os meus pais já tinham ali até o ginásio, até o ensino médio. Sim. A nossa geração ali já passou por uma geração um pouco mais de ter uma graduação, de ter uma formação um pouco mais acadêmica. Essa próxima geração que está vindo já é outro nível. Então, vai passando um tempo aí, essa mudança ali é automática de próximo nível, de evolução, né? Então, na medicina também está passando um pouco por isso, nesse sentido, tá? Se você entender, há pouco tempo atrás, era inviável ser médico. Era muito caro ou era muito concorrido. Então, eu poderia ter muito dinheiro, mas tinha só 50 vagas na faculdade e tinha 500 concorrendo. Sim. Hoje em dia, como cada esquina tem uma faculdade de medicina, então tem muitas pessoas com poder aquisitivo, no sentido de poder pagar 10, 15 mil reais por mês para o seu filho. Então, o sonho de tornar um médico na família, de ter uma pessoa ali, se tornou viável. Porque agora você tem muita abertura, tem muitas portas abertas para isso, desde que você pague 10, 15 mil reais por mês, e a porta está aberta, está escancarada. Não é mais tão difícil ser médico.
Já houve um pouco tempo atrás que as pessoas iam para a Argentina, Sim. ia para outro lugar fazer medicina, porque no Brasil não dava. Hoje em dia não vale mais a pena você ir na Argentina, ir em outro lugar, porque no Brasil tem um monte em cada esquina, sabe? Claro. Então, essa abertura aí faz parte desse processo. Então, o curso de medicina era um desejo. Eu vou me tornar médico, eu vou ser bem-sucedido, a sociedade vai gostar de mim e tudo mais. Hoje, se eu encontro alguém no elevador e chego para a pessoa e falo, oi, tudo bem? Boa tarde. A pessoa fala, e aí, o que você faz da vida? Eu falo, eu sou médico. A resposta dessa pessoa é, pô, que legal, meu vizinho também é. Pô, que bacana, meu irmão também é. Pô, que bacana, o cara já falou comigo também é. Então, ser médico hoje em dia já não é mais um diferencial. E aí que entra todo o nosso trabalho, né? Claro. Porque entender que só ser médico já não basta mais. Sim. E tá no imaginário, né? Essa questão do médico sempre teve, né? Até o médico quase como um semideus, né? Exato. E me diz uma coisa, teve uma experiência na faculdade onde um colega chamou você e ele disse, né, que se você for da área da saúde ou médico, você não vai conseguir ser um bom pai, algo nesse sentido, né? Isso. Como que você vê isso aí? Eu estava no segundo ano da minha graduação, então o primeiro ano é bem básico, o segundo ano você já começa a entrar em matérias mais específicas. Então eu comecei com uma dificuldade teórica ali grande, porque como eu falei, eu sempre vim de escola pública, então acompanhar aquele ritmo ali não era fácil. Eu entrei na faculdade com 17 anos, logo que eu saí do ensino médio, então era muito imaturo ainda nesse sentido. E aí, de repente, você é obrigado, né, com 17 anos, a escolher sua profissão para a vida, né? Sim. E aí eu estava ali lutando para sobreviver naquele ambiente e, como todo mundo, eu sempre tive desejo de ser pai, de ter uma família, de constituir um lar. E uma pessoa que já estava formada um dia, me encontrei ali, e a pessoa me falou, fiquei sabendo que você está fazendo área da saúde, né? Eu falei, tô sim, tô no segundo ano. A pessoa falou, pô, que pena para você. Eu falei, por quê? Aí ele falou, olha, porque infelizmente, sei que você, né, sei da sua ambição, já conhecia você da igreja, dos lugares, e infelizmente é quase impossível, né, você ser um bom pai de família trabalhando na área da saúde. Só que quando eu recebi essa notícia, João, para mim ali foi uma... Se talvez ele tentou fazer isso para me desanimar, para mim foi um combustível. Para mim, quando ele me falou isso, eu não peguei aquilo como vitimismo e falei, cara, vou parar então. Para mim foi mais no sentido de, é? Sabe assim? Vou mostrar que não é bem Isso, assim. porque eu senti, e eu sempre percebo isso, que normalmente quando a pessoa fala alguma coisa, ela está falando mais dela do que de outras pessoas. Verdade. Isso estava falando, infelizmente, mais da frustração dele naquele momento com a profissão dele dentro da área da saúde do que propriamente dito de todos os profissionais da saúde. E aí eu comecei a trazer isso como um objetivo de vida. Eu não só quero ser um bom profissional, atender as pessoas, ser bem remunerado por isso, mas eu quero linkar isso com liberdade, com família, com um negócio saudável, né? Então eu costumo falar nas minhas redes sociais que nenhum sucesso nos negócios justifica um fracasso na família. E é isso que eu acredito mesmo. Então, não adianta um médico ter uma clínica faturando milhões se ele está divorciado, se ele é um pai ausente, se ele não consegue desenvolver ele. Então, para mim, isso foi muito importante na minha formação também como profissional e como gestor, porque na hora que eu ajudo a pessoa, quantas vezes já fiz reunião com algum médico, que nós não falamos de marketing, não falamos nada, mas ele contou, pô, minha esposa tá brava comigo por causa disso, não sei o quê, pô, meus filhos, eu perdi, não sei o quê. E eu fiz uma reunião com essa pessoa, não falando sobre o marketing, sobre o posicionamento, sobre a venda, sobre a secretária, mas sim sobre o filho dele. Entendi. E a gente trabalhou como que ele pode ter sucesso, não só financeiro. Tá? Então, para mim, isso foi muito importante. Aquilo, para mim, foi uma marca, realmente. Quando essa pessoa falou isso para mim, virou uma chave também. E eu acredito muito que essa pessoa falou porque a verdade é que tem muito médico que não tem tempo, né? Porque, justamente, agenda cheia, aquilo que você disse, eles não conseguem administrar muito bem. E aí é evidente que aumenta a qualidade de vida, né? Então compra o carro do ano, compra aquele apartamento, aquela casa, o custo fica mais caro e ele precisa ficar escravo do próprio trabalho. Eu costumo dizer que porque falam muito da corrida dos ratos, né? Só que a corrida dos ratos não é só para quem não tem dinheiro, né? Ela também é para quem tem dinheiro. Às vezes o cara tá preso no próprio sistema. Total. E acho que acaba ficando... As pessoas, elas têm essa visão, né? Que a pessoa bem-sucedida, ela precisa estar presa num sistema que ela fica sem tempo. O que não é bem verdade, né? E os médicos que chegam para você, eles chegam muito com essa dor de não ter tempo? Muito, muito. Tanto é que hoje a maior necessidade que eu trabalho é a construção de um modelo de negócio baseado no alto ticket, nos procedimentos, cirurgias e tudo mais. E eu, como modelo de negócio, eu não acredito mais que o médico tem que fazer consulta.
Tá? Então, Olha. assim, se o médico chegar para mim hoje e fala para mim, Guilherme, quero te contratar. Legal, o que você trabalha? Nada, eu tenho minha clínica, eu faço consultas. Eu não vou trabalhar com você. Por quê? Porque eu não acredito nesse modelo de negócio. É um modelo de negócio onde você vai ter que atender 13, 14 pessoas, 14 horas por dia para poder fazer seus 30, 40 mil reais por mês. Sim. A conta não fecha. Mesmo que você cobre R$1.000 por consulta, R$2.000 por consulta, Não a fecha. conta não fecha. Não fecha. A conta só fecha hoje, João, se a consulta for usada como produto de entrada. Se eu tenho a consulta como produto de entrada e a partir desse produto de entrada eu vou entregar um procedimento, eu vou entregar uma cirurgia, eu vou entregar algum tipo de acompanhamento. Ah, Guilherme, mas eu não sou cirurgião, eu não tenho... Mas você tem como acompanhar. E aí que entra esse princípio também que a gente já conversou anteriormente. Porque quando o médico atende o paciente só na consulta, num primeiro momento ele está resolvendo, mas ele está resolvendo uma coisa mais superficial e momentânea. A qualidade de vida da pessoa vai ser realmente transformada quando ele acompanha essa pessoa num próximo passo. Então, quando ele ajuda a pessoa que está... Vou te dar um exemplo prático, tá? Tem um cliente que se tornou um grande amigo, que ele é hepatologista. Tá? E aí, hepatologista trabalha com fígado. E ele chegou para mim um dia e falou isso. Falou, Guilherme, meu ponto é, cara, eu trabalho 15 horas por dia, faz 20 anos, para poder tirar um salário digno aqui, mas estou cansado já, cara. Não aguento mais trabalhar tanto. Entrei nesse volume e não consigo mais sair. E eu falei para ele, conta, os pacientes que chegam para você hoje com problema de fígado, o que eles têm em comum? E ele falou, olha, 80% das pessoas que têm problema de fígado são obesas. Eu falei, que bacana. E o que você está fazendo para ajudar essas pessoas obesas? Nada. Ele falou, então tá errado. Então o que você tem que fazer é, quando as pessoas chegam para você com problema de fígado, identificar uma obesidade, o que você vai fazer com o próximo passo dela. E aí esse meu cliente, ele desenvolveu um plano de emagrecimento pós consulta de fígado. Hoje ele faz mais de 500 mil por mês. Caramba, só incrível. em consulta, sem cirurgia, sem nada. Mas por quê? Porque ele aumentou o ticket médio, ajudando melhor a pessoa. Hoje ele ajuda mais as pessoas. Em vez de atender, sei lá, 13, 14 pacientes por dia, ele atende 4, 5. E esse plano, ele envolve outros profissionais. Por exemplo. Então ele coloca, por exemplo, um nutricionista, coloca lá e Sim. ele faz um pacote de um acompanhamento mensal, algo nesse sentido. Ele pode tanto centralizar com ele ou mesmo terceirizar através de parceiros. Isso aí é uma boa estratégia. E falando em estratégia, a gente tem algo em comum que é o xadrez, né? Sim. Tu aplica muito esses conceitos do xadrez na sua profissão, né? Sim. Quais são? Como que você vê isso? Então, o xadrez sempre foi, no meu entendimento, um jogo de você entender os próximos passos. Tá. Antecipar. Isso, de você trazer o que vai acontecer num futuro breve para a realidade de hoje. Quando você mexe ali o cavalo, mexe o peão, quando você mexe alguma coisa, você tem que automaticamente entender que quando você mexe isso, outras coisas vão acontecer. E não só naquela jogada, em 3, 4 jogadas para frente. Então, eu acredito que o médico ele deve construir a sua jornada pensando já nos próximos passos. Então, ele tem que trabalhar ali pensando, quando eu contratar isso, quando eu fizer isso, é por causa disso. Ele já entendeu os 3, 4 passos adiante, sabe? E ele tem muita dificuldade nisso, de ter essa visão estratégica de o que é melhor. O que eu pego com muita frequência, João? O médico ele entende que ele precisa contratar um social media, ele contrata. Eu sei que eu preciso ter um gestor de tráfego, contrata. Eu entendo que eu preciso ter uma secretária, contrata. Mas ele não tem uma ideia do que hora que eu vou mexer essa peça. Entendi. E aí ele cria uma estrutura super bagunçada, super cara, custo fixo altíssimo, sem ter entendido se aquela era a hora de mexer aquela peça automaticamente. Entendi. Tá? Então, uma das coisas que eu mais consigo ajudar muitas vezes o médico é que hora que eu vou contratar esse profissional? Que hora que é a hora certa de eu mexer esse peão, de eu mexer essa torre? Tá? Então, dentro do Quais tabuleiro... são os movimentos que eu devo fazer? Quais são as variantes? Exato. O que eu tenho que analisar antes de fazer isso? Então, o xadrez me trouxe essa expertise de eu enxergar qual que é a peça certa para o seu passo. Entendi. Talvez para o nosso jogo aqui, essa peça vai ser mais importante do que para a peça do outro, Claro. para o jogo do outro. Eu sempre utilizei muito o xadrez também. A minha família é uma família de enxadristas, né? O meu avô ele foi o professor do Mequinho, que foi um dos maiores jogadores de xadrez do mundo, né? Ele ficou em terceiro lugar no mundo, uma época. E foi o maior do Brasil disparado, né? E sabe que o meu avô, ele tinha um exercício que era para paciência. E acho que por isso que me ajudou a ser essa pessoa mais calma, mais tranquila. E ele pegava um cabide e colocava o tabuleiro na frente, né, com as peças para você jogar. Só que o cabide, você ficava com o cabide com os braços para trás e com o cabide nas tuas mãos. Então, para você jogar, você tinha que tirar o cabide e jogar. Então, isso aí te dava porque o problema do xadrez, às vezes, é você querer ser mais rápido do que o próprio pensamento, né? Impulsão, né? Então, ele falava muito sobre essa questão de ter a paciência. Uma outra coisa que ele falava, que eu gosto muito, é que a ameaça ela é mais forte do que a jogada. Perfeito.
né? Então isso também era um outro ponto que utilizo nos negócios também, né? Às vezes a ameaça de fazer algo é mais forte do que fazer aquilo. Total. Porque daí você faz e acaba o mistério. Então você mantém digamos, esse clímax, né? E o outro ponto é que o xadrez é um jogo de início, né? Ele tem a abertura, aí ele tem o meio jogo e ele tem o final. E muitas das vezes a pessoa ela só olha a abertura, ou ela só olha o meio jogo, ou de repente ela nem tá prestando atenção em que tipo de abertura que ela deveria fazer e tá olhando pro final. Tá olhando pra consequência daquilo, mas peraí, se tu não ajustou a casa, como é que tu vai olhar Você para não aquilo ali? construiu para chegar lá. Não tem como, né? Exato. E principalmente que é um jogo de estratégia e tática. Perfeito. Né? Então a estratégia é tudo aquilo que você faz e que realmente você começa a fazer isso que você disse, que é, né, se antecipar, ver para onde que você vai colocar, enxergar as variantes. E eu gosto muito do conceito de tática, porque a tática são aqueles resultados rápidos que você pode ter, né, assim, de repente, uma semana, né, em um mês. Né, as coisinhas. É, os hackzinhos, né? Não gosto muito desse nome, mas é verdade. De fato, tem certas coisas que a gente pode até não gostar, mas funcionam, né? Que nem os gatilhos, né? Os gatilhos mentais, e eles funcionam, né? Então, o xadrez tem uma... Você consegue trazer para a vida, né? Total. Muito bom. Eu gosto desse termo de tática e estratégia, e muitas vezes quando eu vou conversar com o médico, João, eu consigo ensinar ele a visualizar a necessidade desse conhecimento baseado nessa questão da tática e da estratégia. Porque uma das coisas que eu acredito é que todo modelo de negócio, né, como um princípio, ele tem 3 etapas, né? O processo operacional, o processo tático, o processo estratégico. Legal. Então, todo modelo de negócio vai passar por esses 3. Então, eu até gosto de pensar, por exemplo... E é nessa ordem. E é nessa ordem sempre. Operacional, tático e estratégico. Tá. Então, eu gosto de pensar, por exemplo, para construir uma casa. Quando eu vou construir uma casa, quem que é o operacional que constrói a casa? Que vai lá e coloca a mão na massa, literalmente. Quem que é? Quando vai construir uma Quando casa? vai construir uma casa, quem que é o Tem que operacional? fazer a fundação primeiro. Quem que é o cara que vai lá e coloca, que vai montar o tijolo e tudo mais? É o pedreiro. Perfeito. Esse é o operacional para a construção de uma casa. Tem o tático, que ele vai supervisionar esse pedreiro. Tá. Ele vai supervisionar a construção. Normalmente O é um mestre mestre de de obras. obras, até um arquiteto, talvez vai ali ver se está tudo certinho. Mas tem um estratégico, tem um terceiro profissional, que ele foi lá, viu o terreno tudo mato, viu o negócio tudo bagunçado, e ele olhou aquilo, enxergou tudo, desenhou tudo, aonde vai ser cada parede, Pilar. cada coisa e tudo mais, que é o engenheiro. Engenheiro. Tá? Então a gente tem aqui o operacional como pedreiro, o mestre de obra como um tático e o engenheiro como estratégico. Sim. Desses 3, quem ganha mais? O engenheiro. Só que a gente é treinado para ser pedreiro. É verdade. Todos nós. Que é só para tocar no negócio, mas não... Principalmente o médico. Ele é formado para ser pedreiro. Vai lá, atende o paciente. Então quando as pessoas perguntam para mim, Guilherme, o que você faz? Eu falo, tenho faculdade de engenharia. Entendi. É o jeito que eu consigo explicar para ele de uma forma fácil. Faculdade de estratégia. Exato. Então eu preciso que ele tenha visão. Eu preciso que ele enxergue o negócio dele como uma visão. Tá? Para onde que a gente está indo? Se eu descer do aeroporto hoje e entrar num táxi e falar, me leva lá, o cara fala, tá, mas lá para onde? Não, me leva, tô com pressa, vou gravar um podcast. Tá, mas lá onde? Cara, vamos, você não dirigiu ainda, vamos, mas aonde? Qual a chance dele me trazer aqui? 0. Agora, quando eu tenho uma visão de objetivo, cara, eu quero, sei lá, ter um instituto de coluna, eu quero ter o melhor centro de cirurgia plástica do Sudeste. Tá? Agora eu tenho um objetivo, tenho uma visão, o que eu preciso construir como modelo de negócio para chegar lá. Você vai conseguir, inevitavelmente. Isso é fortíssimo, né? Inevitavelmente. Fattori, me diz uma coisa. Você veio aqui no Café com Posicionamento. Se você tivesse que passar uma mensagem para a pessoa que está do outro lado, que vai impactar, vai mudar a vida dela, o que você falaria? É uma filosofia de vida e é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter, que é você ser grato, como eu falei, principalmente em tempo de abundância. Você precisa ser grato nesses momentos. Você precisa entender que você tem que ser generoso o tempo inteiro com as pessoas que estão perto de você, próximas, que chegam até você, seja um morador de rua, seja a sua secretária, seja a sua família. É importante você entender que você tem que ser generoso o tempo inteiro. Isso é um princípio inegociável também. E que você precisa ser fiel nos momentos difíceis, porque vão ter momentos difíceis. Então, você se tornar fiel nesses momentos faz você se tornar uma pessoa melhor. Então, ser grato em tempos de abundância, ser generoso o tempo inteiro e fiel nos tempos difíceis. Se a pessoa tiver isso, ela vai se dar bem na vida. Perfeito. Tuas redes sociais para quem quiser te encontrar? @dr.guilhermefattori. Me encontra no Instagram lá, que lá a gente desenvolve para as outras coisas. Perfeito. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Tenho certeza que o pessoal vai amar esse nosso conteúdo. Foi um prazer.